Agora vamos dar outro passo importante reconhecendo os esforços já existentes para evidenciar a desejada alta performance. Para abrirmos o TED sobre potencialização de carreiras negras, convidamos ao palco Hernández Macário, executivo de comunicação, relações institucionais e sustentabilidade da Brasilcap, nossa mais nova signatária do Pacto de Promoção da Equidade Racial. Olha, Hernández! Cadê? Venha para cá, querido. Você é recém-chegado. Ah, tá bom. Bem-vindo, querido. Vai falar daqui mesmo? É? Fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, pessoal. Antes de começar, eu queria agradecer ao convite ao Gilberto e pelo Gibson, em estar podendo compartilhar a nossa trajetória aqui com vocês. Antes de iniciar, eu queria primeiro me apresentar. Queria fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, um pouca telha, né? Vocês estão vendo, careca. Estou usando um terno azul, barba, bigode, uma calça azul, sapato preto, né? Dizer da felicidade de estar aqui com vocês hoje sinceramente, inanarrável, né? A gente não tem nem palavras para colocar isso, porque a gente está em casa, né? A gente se vê, né? Em casa é a melhor coisa que a gente pode compartilhar. E aí, eu hoje recebi o desafio de estar falando sobre chegou o passador de potencialização de carreiras negras. E aí eu queria falar um pouquinho da minha trajetória aqui. Ele passou de vez, ó. Agora. Então, me chamo Hernández Macário, eu sou filho de Dona Lúcia, né? Se vocês observarem, ela tem mais de 30 anos de casada, ela já é uma princesa, né? Ela, ali no casamento dela com meu pai, ela já estava de coroa. Então, esse é o lugar que a gente quer colocar nossas mulheres negras. Elas são as princesas do nosso país. Nascido em Rio Doce, que é o maior bairro periférico de Olinda, sou administrador de formação, com ênfase em recursos humanos, fiz uma especialização em Educação Integral, Cidadania e Inclusão Social, pelo UFPE, e aí fiz um MBA em Gestão de Negócios pela USP. Atualmente eu estou na executiva de Comunicação, Relações Institucionais e Sustentabilidade da Brasilcap, que é a mais nova signatária do Pacto. Opa, bota, filha. Esse passador aqui, ó, pilha tá boa? Então, a trajetória ela começa dessa forma, né? E aí, quando a gente pensa em trajetória, a gente imagina a história, né? A gente sabe que todo mundo aqui tem uma história que meio que se confunde, né? A minha história, a história de todos, da maioria de nós que estamos aqui. Então, a gente começa das nossas histórias, das nossas lutas pessoais, em tentar sobreviver, né? Quando a gente nasce, a gente já tem uma bala nas costas dizendo, tipo assim, você não pode chegar ali. E a gente insiste, porque a gente precisa sobreviver. A gente precisa, como o Tiago colocou aqui, precisa ajudar na renda familiar. Então, a gente já vem desse processo. Até a gente conseguir chegar no tão sonhado estágio, né, a gente já tem passado por diversas situações que é o nosso dia a dia. E aí eu faço essa trajetória em vórtice aí, falando o seguinte, eu fui estagiário, né, coordenador de projetos na Prefeitura de Olinda, secretário estadual de combate à igualdade racial no Distrito Federal, onde a gente criou toda a política de igualdade racial, né, desde a sua concepção de estrutura até a política mesmo, propriamente dita, de execução, e assessor federal na Secretaria de Relações Institucionais, passando pela Presidência da República e sendo ouvidor na CEPI, na Secretaria de Promoção à Igualdade Racial. E quando é que vira essa chave, né? Minha trajetória no setor público, ela vem ao longo dos seus 10, 15 anos. Na pandemia, eu virei essa chave, eu disse, já contribuí com a gestão pública para o nosso povo, eu acho que agora a gente precisa ocupar outros espaços. E aí eu venho numa trajetória
sem dinheiro. E aí a gente está sem dinheiro, faz o quê? Tem um bem ali que a gente pode vender. Vendi um carro e fui fazer um MBA. Que é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. O investimento na formação. Se a gente pensa que a gente vai pegar, fazer uma transição de carreira e não precisa investir, a gente está fadado ao fracasso. Então, o investimento pessoal na educação, e aí foi colocado aqui, é fundamental para que a gente possa estar furando essas bolhas, né? Essas bolhas que a gente sabe, que já foi também colocado aqui, que são de pessoas brancas, que estão lá, na sua maioria, acima dos 50 anos, e estão ali ditando quem pode e quem não pode estar nos espaços. Então, a gente precisa fazer esse investimento para a gente estar ali, naquele espaço de debate e no centro da discussão. Então, pensando nessa perspectiva, não, existe espaço para nós negros também na iniciativa privada, também no meio corporativo. E por que não? Eu posso ir para lá. E assim eu fiz. Fiz o MBA, né, e aí, na ideia de potencializar os conhecimentos, né, nessa nova jornada, aprofundei a visão prática de contínua no universo corporativo para aprimorar as nossas habilidades, porque não adianta você chegar lá e você estar fazendo esse debate. A militância é importante, né? O Tiago coloca aqui, sem militância a gente não estaria discutindo nem espaço, a gente não estaria lá. Mas alinhar a capacidade técnica, isso é super importante para que a gente possa estar no mesmo nível de discussão, ou seja, estar no centro do debate. E o estímulo da descoberta das trajetórias, né? Que trajetória que a gente quer construir dentro... A gente chegou. Que trajetória a gente quer construir dentro dessa empresa? Então, assim foi colocada a minha trajetória dentro da Brasilcap, né? E aí, como é que a gente faz isso? Passei pelo planejamento estratégico e hoje estou ocupando essa vaga dentro de uma trajetória corporativa e técnica. E aí, como é que a gente faz para trazer? Porque quando a gente vai sozinho, a gente não pode estar sozinho, né? A gente, quando se movimenta, a gente vem, já dizia Angela Davis, né? A mulher, quando se movimenta, ela vem um tanto mais de mulheres junto dela. E a gente está aqui justamente para fazer com que isso aconteça na prática. Então, a qualificação técnica, o investimento pessoal, que a gente muitas vezes deixa de lado, porque ou a gente trabalha e come e ajuda a família a comer, ou a gente investe na educação. E muitas vezes a gente deixa de lado porque a gente precisa se manter de pé, se manter vivo para buscar emprego. Então, não sobra a oportunidade para a gente estar discutindo a formação técnica. Opa, deu zebra aqui. Oi. Alguém pode me ajudar aqui? Foi? Opa. O negócio é apertando os botões aqui, porque aí você vai. Ó, de novo. Ele tem vida própria, tá, gente? E aí, nessa transição de carreira, a gente inicia no público, gestão e execução. A gente vai para o privado, execução e gestão, ou melhor, execução, e a gente volta para o privado, na execução e no público. Tá? Então, a gente faz essa tríade aí. Privado, ou melhor, público, privado, privado. Tá? E aí vem a questão racial, né? Que a gente tanto discutiu aqui, e que dentro desse processo a gente vem com a questão do racismo estrutural. Né? Chegamos na empresa. Chegamos, conseguimos, fizemos uma trajetória técnica e de militância, porque uma coisa não está dissociada da outra, mas aí a gente se depara com o racismo estrutural. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda? Como é que a gente muda essa cultura dentro da empresa? Não vejo outra alternativa do que trazer aliados. É trazer aliados, porque a política empresarial de diversidade, sustentabilidade,
dentro da empresa, ela precisa, de fato, exercer um papel transformador, não só para aqueles que vão ser atingidos, mas para todos os colaboradores que fazem parte daquela empresa. E aí a gente chama os colegas, né, trazer, e aí a formação é importante, trazendo essa galera para ser antirracista. Né? De que forma? Trazendo essa galera para o centro. E para que isso aconteça, a formação contínua ela é primordial dentro da empresa. E aí, o que é que a gente pensou? Né? Quando a gente pensa em mudar a cultura, a gente pensa, como é que eu vou fazer isso? E a gente começa a trabalhar, e aí eu penso assim, a gente tem os meios legais para trabalhar isso, que é as garantias, né? E o Estatuto de Igualdade Racial, ele nos dá essa narrativa não legalmente para dentro da empresa. A gente não tem um órgão fiscalizador ou um órgão que regule essa questão, assim como tem no setor público, de 30% de cotas no serviço público. No órgão privado, a gente não tem esse órgão regulador. Mas a gente pode fazer parceria com eles. Né? Então, no nosso caso do ramo da capitalização, a SUSEP é o nosso órgão regulador. Não impede que a gente possa dialogar com a SUSEP da importância de ter a sustentabilidade e a diversidade como um pilar da empresa, né? como um pilar que seja real e palpável, não para inglês ver. E aí, o Estatuto da Igualdade Racial ele vem para nos dar esse norte. Né? Norte esse que na empresa privada, ou no setor público, existe as políticas públicas, que já foi bem citado aqui pelo Tiago, que dá esse norte de criação de políticas voltadas para a igualdade racial, e eu citei uma delas, que é a cotas, tanto na universidade quanto no setor público. E aí, eu trago aqui, para esse debate, algumas... Opa, estou voltando. O racismo estrutural que eu falei, alguns dados. Né? A gente vê aqui que na empresa privada, né, a gente está no meio corporativo, a gente tem, em cargo de direção, e aí eu tenho esses dados aqui, então eu não coloquei para não ficar muito denso, é 47%, enquanto a gente é 22%, ou melhor, 12%. 37%, 42%, 47%, ou seja, eu não trouxe esse para não ficar um negócio muito poluído, mas o dado é esse, a gente não existe em cargos de diretoria, de superintendência, de executivo, e a gente existe no técnico e na execução. Então, isso aí a gente sabe exatamente onde é que a gente está. Então, o debate ele tem que começar de baixo para cima, e é isso que a gente está tentando fazer. É trazer aliados, dialogar para dentro da empresa, né, de que forma que a gente pode criar uma política empresarial para que a gente inverta a lógica do racismo estrutural e que a gente, de fato, possa trabalhar na prática essa execução. Né? E aí, já dei um insight que a formação contínua e continuada é fundamental. E aí, gente, eu queria só falar para vocês que, para que isso aconteça, a gente precisa, igual a gente está fazendo aqui, network. A gente está aqui nessa conversa, nesse bate-papo, tem vários CEOs, várias empresas aqui presentes, que está, Gilberto, nessa ideia, né, de transformar a realidade do seu local. E aí não é visando só lucro, é fazer com que a diversidade, de fato, tenha cara, tenha rosto, né? Que as pessoas possam andar na sua empresa e, nossa, essa empresa realmente ela exerce a diversidade na íntegra, ou seja, estou vendo várias pessoas aqui que são diferentes de mim, que têm posicionamentos diferentes de mim, que têm ideias diferentes da minha, e que são pessoas de várias cores, de vários sexos, de vários gêneros, né? Ocupando cargo e espaço de liderança. Porque a gente não vê isso, né? A gente não costuma ver. Existe no percentual muito pequeno. E aí eu queria trazer alguns insights. Tá?
Eu já falei aqui do estatuto. E aí, para que isso aconteça, como é que a gente organiza, né? Como é que a gente desenrola? Educação, né? Implementar, e aí a gente está criando isso dentro da Brasilcap. A gente assinou o pacto e a gente está criando um grupo, né, para a gente construir um plano de diversidade dentro da empresa. Então, esse é um insight que não adianta a gente assinar o Pacto pela Igualdade Racial e não ver a forma que a gente vai exercer na prática essa política de transformação cultural da nossa empresa. Então, educação. Educação, a gente pensou na formação contínua, né, da história da cultura afro-brasileira. A gente precisa resgatar nossas raízes e dizer de onde a gente veio, como a gente veio, e formar as pessoas, e aí trazendo esse debate, essa discussão para o centro do debate, formando pessoas antirracistas. Mercado de trabalho. O Estatuto ele busca, né, combater a discriminação no mercado. Os estudos eles mostram, né, que a população negra ela tem dificuldade ao acesso, ou seja, o acesso da população negra ao mercado formal de trabalho, ele é muito difícil, ou seja, a gente não consegue chegar, a não ser que a gente invista em formação e fure essa bolha. E para que isso aconteça, a gente precisa estar preparado para o que a gente vai enfrentar também quando a gente estiver ocupando algum espaço, né? E aí aquele espaço, né? A história da solidão do cargo, né? A solidão da pessoa negra no cargo. E por que a gente precisa trazer aliado? Para a gente não estar sozinho nessa luta. Essa luta não é minha, não é do Gilberto, e é de todos nós, é de todo o povo brasileiro. Então, a gente precisa, dentro do meio corporativo, trazer esses aliados para que a gente possa estar no centro do debate. Na saúde, a gente tem a questão da discriminação da saúde, né? A saúde da população negra é uma coisa que a gente também raramente discute, raramente sabe o que é que acontece. Então, a saúde é um tema importante para a gente estar inserindo dentro da população. E o Estatuto ele garante isso, tá? No meio público. Ele garante, o SUS garante isso, né? Tanto é que eu tive uma amiga recente, a Martinha, não sei se alguns de vocês devem conhecer, a Marta Almeida, que era militante da saúde da população negra pelo SUS. Ela cuidou tanto da saúde dos outros, esqueceu de cuidar da dela, estava indo para a conferência e morreu de ataque cardíaco. Então, assim, a gente cuida muito das pessoas e a gente esquece de cuidar da gente. A gente luta pelo problema do outro e a gente não sabe nem que a gente tem problema ou não. E aí aconteceu essa fatalidade. E aí eu estou reverenciando ela aqui, porque é uma guerreira que veio aí ao longo da sua militância lutar pela saúde e o bem-estar, não só da mulher negra, mas da saúde da população negra. E trabalhar no meio privado a cultura de identidade, né? A gente trazer para o nosso debate as raízes, de onde a gente vem, para onde a gente quer ir, e qual é essa transição que pode agregar mais pessoas nesse meio corporativo, ou seja, a gente não precisa estar sozinho, a gente não deve estar sozinho, e a gente precisa de aliados. Eu vou sempre frisar essa palavra aqui, porque eu acho que sozinho a gente não consegue chegar em canto nenhum. E quando eu assumi a executiva de comunicação e sustentabilidade, a primeira coisa que eu disse para a equipe foi: vamos fazer uma gestão compartilhada. E assim a gente está fazendo, está dando super certo. Então, não se isolem, não achem que vocês estão sozinhos, porque vão tentar te colocar nesse lugar, nesse espaço, né? Da solidão de que você chegou no espaço, sei lá, por pena, por cotas, e não foi isso. A gente se preparou, a gente estava lá no espaço, a gente discutiu, a gente se colocou no centro do debate para poder a gente ser visto. Tá? Então, isso em 10 pessoas, uma é destacada, e é por isso que a gente precisa ter o discernimento, a capacidade técnica e a militância para poder, junto com a gente, trazer mais pessoas a estar discutindo a questão racial no meio corporativo. E aí eu queria só resumir aqui uma questão, que é a questão do Estatuto. Ele fala muito da questão
do público, né, do setor público. E dá para a gente transferir essa discussão do público para o privado, entendendo todas as nuances, entendendo todas as questões que são bem diferentes, né, o público do privado, mas alguns programas do setor público a gente consegue implementar e discutir dentro do setor privado. Ao exemplo das cotas no serviço público. A gente pode, óbvio, modelando, trabalhando de outra forma, tentando ver a realidade da empresa, modelar para o setor privado. A gente pode trazer essas cotas. E, por fim, não menos importante, a responsabilidade social. A gente alinhar a sustentabilidade, a responsabilidade social, de que a gente está naquele espaço e a gente precisa ser dono daquele território, propondo políticas, respeitando a regionalidade, porque não é isso, não é só a gente se colocar, não é só a gente ser centro de debate, é a gente também devolver o que a gente buscou, né? E aí o Banco do Brasil ele tem muito disso, né? O banco é uma empresa privada, mas ao mesmo tempo que ela lucra, ela devolve. A gente precisa devolver. E nessa devolutiva, nessa devolução, é aonde a gente cria espaços de discussão, espaços de fomentação de política pública para que as comunidades vulneráveis possam estar participando desses mesmos espaços. Então, é importante a gente perceber que a gente está falando do sistema financeiro. O sistema financeiro, todo mundo reclama que é um sistema perverso, que tira com a mão, dá com a mão e tira com a outra. E, na verdade, a gente está vendo que a lógica da diversidade, ela vem do apelo do sistema, né? O sistema financeiro diz, não, eu preciso ter gente negra, preciso ter mulher, eu preciso ter LGBT, para que a minha instituição seja bem vista para o mercado. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi o sistema que disse que eu preciso ter essas pessoas aqui, porque eu quero ser bem visto no mercado. Então, gente, para finalizar, eu queria só deixar, eu acho que eu tenho um videozinho aí, com a poesia do Nego Bispo. Esqueci de fazer essa pergunta, e aí a gente precisa se perguntar, aonde estão fincadas as tuas raízes, as nossas? A gente precisa saber de onde a gente veio e aonde a gente vai deixar o nosso legado e as nossas raízes, não só para mim, mas para os outros. Tem uma poesia aí do Nego Bispo que eu queria que a gente colocasse. Tem essa da Odailton Alves, que eu acho que é importante, a gente foi escravo, né? Mas escravizado a gente nunca a gente vai ser. E eu queria deixar a mensagem, o vídeo do Nego Bispo para a gente. Eu não sei se... Bom, eu acho que não colocaram, né? Então, finalizo com a poesia da nossa querida Odailton Alves, que minha cor não seja motivo de xingamento e emudeça os tons pejorativos que me causam sofrimento. Que meu passado não me plante na escravidão e nunca esqueçam que fui escravizada, mas escravo não. Então, não aceitem ser escravizados, porque a gente não é escravo. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia.